transições de carreira sempre são dilemas, né? Eu acho que todo profissional vive dilemas para realizar transições de carreira, né? E assim, decisões que às vezes é difícil de bancar. Sim. E eu queria saber, cara, se você já viu profissional bom, bem colocado, vir com um papo de, pô, eu quero fazer a transição de carreira para seguir um propósito, seguir o meu propósito e se arrepender depois de 6 meses. Você já viu isso acontecer, cara? Sim, já vi diversos profissionais excepcionais com carreiras estáveis fazendo transições de carreira e assim, quando a pessoa segue um propósito e esse propósito ele é firme, propósito de ajudar alguém, evoluir alguma coisa, mudar o mundo, enfim, normalmente essas pessoas não se arrependem. Mas se o propósito, o que a pessoa busca, né, é algo diferente de desafio, diferente de desafio, projeto, propósito, cultura, valores, normalmente essa pessoa ela tende a se arrepender quando a motivação é uma motivação muito objetiva, do tipo, cara, vou fazer uma transição de carreira por remuneração, ou por nomenclatura de cargo. Eu sou gerente, eu quero ser diretor. Não é isso. Isso não é o ideal. Então, mas sim, é muito comum isso acontecer, mas não se o propósito for firme, né? Esse é o ponto. E tem que entender o que é firmeza de propósito, né? Para não ter diagnósticos rasos aí, né? Você tem que fazer uma leitura daquilo, fazer uma autoanálise dos seus valores, enfim, de tudo que você espera de uma empresa, de um projeto, né? Porque se você não faz essa leitura, essa análise mais profunda, a tendência ela é você dar com a cara na parede, porque todo lugar que você vai fazer um processo de transição, todos eles têm pontos positivos e pontos de atenção. Você tem que pesar os prós e os contras de estar no lugar onde você está e pesar os prós e contras daquele lugar para onde você quer ir ou está te chamando para ir. Legal. Cara, e na sua visão, Alex, o cara que pede demissão sem plano B, o cara é corajoso ou o cara é irresponsável, velho? Isso é uma pergunta difícil. Tem que descer do muro, velho. Não, eu vou descer. Mas assim, de modo geral, se não tiver um plano B, depende do motivo da demissão. Se for um motivo da demissão por algo que a empresa atual esteja fazendo que ferem os valores, a moral, a ética da pessoa, eu acho que a pessoa é uma decisão de coragem fazer esse processo. Agora, se for por motivos muito banais, enfim, sei lá. Acordei mal na segunda-feira. Aí a pessoa acho que é meio maluca, né? Tô brincando. Mas assim, a pessoa ela fica. Se for por motivo banal, eu acho que é responsabilidade. Você vê isso, cara? Ambientes tóxicos, pessoas que estão normalmente inseridas em empresas, em ambientes e culturas tóxicas e a pessoa prefere sair de lá sem ter nada em vista, mas ela não suporta mais ficar onde está. Isso está na sua rotina, nas suas entrevistas, no seu bate-papo? Claro, a gente conversa com muitas pessoas, assim, então tem muitas pessoas que saem dos ambientes por um ambiente tóxico, um ambiente que fere os valores dessa pessoa. Então, e essa pessoa que toma essa atitude é uma pessoa de coragem, na minha opinião. Ela tem valores que são inegociáveis. Então, fazer esse processo, acredito que é uma pessoa. Sim, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Legal, cara. E, cara, que romantismo agora, tá? Que ainda existe o romantismo de se fazer o que ama, né? No tom de apaixonado, eu amo o que faz. Você percebe isso? Existe esse romantismo ainda de, eu vou perseguir em ter amor ao que eu faço? Ou a galera tá mais tendendo para outro caminho? As pessoas hoje, assim, pensando... É uma boa pergunta também. Mas fazer o que ama eu acho que é importante, mas eu acho que as pessoas hoje precisam de ter uma atitude mais prática da coisa. Eu acho que nem só de amor vive um casamento e nem só de dinheiro também vive esse casamento. A gente precisa de ter um equilíbrio entre os pratinhos. Você precisa de ter um equilíbrio entre propósito, valor, desafio. Fazer o que gosta é importante também.
ser bem remunerado para aquilo, ter uma remuneração adequada. Então ele precisa de ter um equilíbrio. Eu acho que fazer o que gosta e não ser reconhecido por fazer aquilo bem ou não ser valorizado por aquilo pode ser um tiro no pé também. Então eu acho que é tudo um equilíbrio. Particularmente falando, quando eu entrei no mercado de recrutamento, eu nunca pensei em ser um headhunter. Eu não sabia nem que era, para te falar a verdade. E aí, vim de uma escola de bancos, seguradoras, vim para Robert Half porque eu entendi que poderia ser uma oportunidade de carreira de desenvolver. E me apaixonei pelo que faço. Hoje tenho muito orgulho, amo o que faço, amo a minha empresa, amo o que eu construí, continuo construindo, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que eu faço gestão. Então, isso eu não sabia que eu amava. Então, aquilo foi desenvolvendo. Uhum. Então, não necessariamente eu preciso de amar para fazer. Você pode fazer e depois amar. Uhum. Concordo, cara. E assim, tem gente que só quer mudar de fazer a transição de carreira se for com aumento, né? Isso existe? Isso é muito comum. Eu só mudo se eu ganhar... Não tô bem onde eu tô. Não tô feliz. Mas eu só mudo se eu ganhar aumento. Isso acontece? Acontece, mas aí você tem que pesar o pró e o contra, né? E aí é pesar. Você tem que fazer uma análise mais objetiva nisso. Porque, beleza, se eu tô insatisfeito, não gosto do que faço, não gosto da minha empresa, por que você vai fazer uma transição só porque você vai ter aumento? Não, na minha opinião, se você se você acha que tem, para você ter uma progressão de carreira, na minha opinião, você tem que estar bem onde você tá tranquilo e tal. Aí é risco-retorno, né? Então, para eu fazer uma transição, sair de um lugar que eu estou bem, eu tenho o risco de ir pro mercado. Então, você tem um aumento de remuneração para equilibrar esse risco de sair de onde você tá bem. Agora, se você tá mal e fazer só uma transição por uma remuneração maior, é um tiro no pé, porque você vai estar num lugar tóxico, algum lugar que você não gosta, e aí? Então vai procurar ser feliz em um outro canto, né? E galgar esse aumento salarial em um outro canto, num outro momento, com um tempo diferente. A maioria das pessoas querem a transição, mas sem desconforto, né? A gente vive numa geração que tá evitando desconforto, e não é nem um tema geracional, tá? Posso me expressar diferente aí. Eu acho que é um tema que atinge muitas pessoas. Eu acho que a gente tem lidado mal com frustração, né? Sim, eu acho que a gente passa por um momento... acho que as redes sociais, a velocidade que a gente tem, o mercado ele tem mudado nos últimos anos. Eu estou há 10 anos na Robert Half, parece um mercado completamente diferente de 2015. E vai ser diferente daqui a 10 anos, cara. E vai ser muito diferente. Então, isso sim gera uma ansiedade nas pessoas e uma frustração grande nos profissionais. Não acho que isso é uma questão geracional, isso aí eu acho que num nível maior, assim, mais amplo, mas as pessoas precisam de aprender a lidar com frustração, porque frustração vai ter em todos os lugares. Terá em todos os lugares. Você tem que só saber lidar com aquilo que você está disposto a aceitar e aquilo que você está disposto a não aceitar. Não existe empresa perfeita, assim como não existe candidato perfeito, existe empresa adequada para candidato adequado.